Oi, Débora. Tô colocando o nome da live aqui para todo mundo que entrar saber do que a gente tá falando. Oi, Marina, tudo bem? Hoje, pessoal, é um tema muito recorrente de perguntas que chegam pra gente na caixinha para entender um pouco mais sobre as peculiaridades que a gente tem na integração sensorial e o atendimento das crianças com TEA. O que muda, o que não muda, quais são os grandes desafios. Então, é isso que a gente vai aproveitar esse momento e conversar. E eu vou abrir depois para as perguntas, caso vocês tenham, e vou responder algumas que chegaram pra gente também, tá bom? Então, aproveitem esse momento e tragam também a experiência de vocês, se vocês concordam ou não. Muitas das questões aqui, como é voltado à prática, é a nossa realidade, tá bom? Então, vamos discorrer um pouquinho antes sobre a teoria e depois sobre a aplicabilidade aqui. Então, vamos lá. Estima-se, pessoal, que de 40% a mais de 90% das crianças com TEA apresentam alguma disfunção de integração sensorial. Muitas pessoas chegam e perguntam pra gente assim, tá, mas da onde que vocês tiraram esse número? Isso são estimativas baseadas em estudos e muitos deles são estruturados através de questionários sensoriais. É a melhor forma de avaliar? Não, não é a melhor forma de avaliar, mas isso vai dar pra gente um panorama, né? E é de tanta relevância a questão das disfunções de integração sensorial que hoje a gente vê dentro dos critérios diagnósticos, né? O interesse restritos a determinados tipos de atividades, quando isso faz a gente pensar em disfunções de praxis e também sobre a questão de reatividade, tá? Mas, claro, não vai lá escrito praxis, né? Quando a gente fala em DSM, mas como terapeutas ocupacionais que trabalham com a integração sensorial, a gente compreende também como um fator que pode corroborar com esse quadro. Muitas pessoas pensam que são somente as questões de modulação, né? Mas quem está na prática entende que não é dessa forma e o coração da integração sensorial está nas disfunções de praxis. No último congresso até, né, eles trouxeram que talvez o autismo daqui a algum tempo seja descrito até como uma disfunção sensório-motora, né, porque a maior parte das crianças apresentam como impacto importante tanto as questões sensoriais quanto o desempenho motor. E quando a gente pensa, né, nessas questões, a gente não pode esquecer que as disfunções de modulação e as dispraxias, elas impactam na participação das atividades de vida diária. Então, uma criança com um quadro de hiperreatividade, por exemplo, hiperreatividade tátil, ela pode ter muita dificuldade em participar das atividades de vida diária, em escolher roupas adequadas à situação. E também ela tem, né, uma disfunção ali no nível de alerta, então a atenção fica comprometida. E quando a gente pensa nas disfunções de praxis, a gente vai pensar no impacto motor em relação a isso. Então ela provavelmente vai ter uma dificuldade em desempenhar essas tarefas de forma independente. Então, o vestir pode ser um grande desafio, o se alimentar. Então, a gente não pode esquecer de olhar a integração sensorial, né, as disfunções de integração sensorial, sob a perspectiva de impacto funcional, tá? Porque senão, gente, se não tiver impacto funcional, a gente não tem por que tratar. Porque ninguém processa as informações 100%, com 100% de eficiência. Ninguém é 100% hábil. Agora, o que me diferencia de uma disfunção ou de um padrão de reatividade, né, de preferência sensorial, é um impacto funcional em relação a isso. E o que
que também a gente vem com cada vez mais aprofundamento em relação aos estudos é do impacto na participação social. Então, vamos pensar de novo nos quadros de disfunção. Uma criança com uma hiperreatividade tátil pode ter muita dificuldade em participar de brincadeiras com os colegas que envolvam um toque inesperado. Então, pega-pega pode ser uma atividade extremamente difícil. Participar de atividades de roda na escola, pode ser uma criança mais irritadiça. Então, isso também tem um impacto social e pode potencializar algumas características do quadro do TEA. E quando eu olho pela perspectiva da praxis, né, crianças com dificuldade na praxis tendem a evitar também situações que a colocam frente a frente com os seus desafios. Então, essa criança pode preferir atividades mais sedentárias e pensando em faixa etária, isso pode ter um impacto importante na participação social. Essa criança pode ser sempre a última a ser escolhida num time, ela pode esbarrar muito nos colegas e esse comportamento ser entendido ou traduzido como uma agressividade, não é? Pode ser simplesmente porque ela é desorganizada. Então, cada vez mais se aprofunda em relação a isso e cada vez mais a terapia ocupacional se fortalece como uma intervenção fundamental, tá? Tanto que a gente hoje tem uma comprovação científica, é comprovado que a terapia ocupacional, a terapia de integração sensorial, ela realmente é eficaz no tratamento das crianças com TEA. Então, a gente não pode esquecer de cada vez mais, né, mostrar os resultados da nossa intervenção, porque às vezes também a gente fica muito naquilo, eu vou melhorar o processamento sensorial. Para quê? Para quê? Qual que é o impacto disso que você está fazendo, né? A intervenção com as crianças com TEA, ela tem sim peculiaridades. A gente vai precisar ficar atento a algumas questões, tá? Então, o que eu vou pensar? Dos grandes desafios que a gente encontra é a questão de motivação interna. Muitas dessas crianças não apresentam uma motivação, a questão do inner drive para o brincar, né? Muitas podem ser extremamente passivas ou então não dar funcionalidade nenhuma. E o terapeuta ocupacional vai precisar ter isso em mente porque ele vai precisar ajudar essa criança a conduzir a intervenção, tá? Você tem que pensar que quando você está trabalhando dessa forma, você não está esquecendo todas as questões das raízes, né, da integração sensorial, mas você vai precisar sim conduzir um pouco mais do que você teria às vezes numa criança típica. Também um grande desafio, e isso eu falo como terapeuta, é a questão de baixa reciprocidade. Às vezes você faz de tudo para a criança e ela ainda não consegue engajar, ela não faz trocas. Então, seu trabalho é ser um detetive e encontrar o que realmente faz com que essa criança goste de estar com você. Mais do que o parque ser o reforçador, ser a motivação, você tem que ser a grande motivação dessa criança. Você tem que fazer de tudo para que aonde você estiver, essa criança goste de estar com você. Isso vai te permitir fazer intervenções tanto dentro do ambiente do ginásio de integração sensorial, quanto quem trabalha, né, com treinos mais específicos. Outro ponto que eu acho que é bem interessante a gente conversar é em relação aos interesses restritos. Muitas crianças chegam com questões de hiperfocos, né? Então, o que a gente vê com maior frequência? Animais, letras, números. Coisas muito concretas, né? Formas geométricas e tudo mais. Existem duas vertentes que trabalham, né, com a criança com TEA. Algumas de tentar minimizar, né, de tirar o foco desses interesses da criança e tentar ampliar o repertório. E tem outras pessoas que trabalham utilizando desse interesse restrito e a partir dele fazendo um pareamento entre você e o estímulo que ela gosta e tudo mais, ir aumentando o repertório.
o que a gente gosta de trabalhar aqui no Sensory, dessa forma. Então, a gente tende, sempre na anamnese, perguntar assim, do que seu filho gosta? O que chama atenção para ele, né? Então, às vezes, os pais trazem assim, ele gosta muito Homem-Aranha. Então, a gente vai atrás e usa isso. Então, eu posso colocar um Homem-Aranha na escalada para essa criança salvar. Sempre tentando trazer um faz de conta, uma brincadeira, né? Tem que ser no contexto do brincar, não é simplesmente vá lá e pegue o número que está lá. É sempre no contexto do brincar, mas a gente gosta e acha que funciona melhor essa questão de eu utilizar o interesse da criança. O que a gente vê na prática? Que a partir disso, essa criança começa a apresentar melhores respostas adaptativas, começa a conectar e há uma tendência de aumentar esse repertório de brincadeiras e com o tempo ela se torna mais flexível. Até porque muitas vezes esses interesses restritos são para situações que ela tem controle, né? Então, assim, eu dou conta do Homem-Aranha. Então, você vai trabalhando os aspectos de modulação, os aspectos de praxis, essa criança vai aumentando habilidades e tende a aumentar a flexibilidade. Essa é a nossa prática de consultório. Outro grande desafio que a gente encontra é a dificuldade em compartilhar ambientes multissensoriais. É uma realidade nossa aqui, né? Nós somos em 5 terapeutas que estão atendendo geralmente ao mesmo tempo. Então, existem crianças, né, principalmente no início da intervenção, que têm muita dificuldade de compartilhar, que não quando está com nível de alerta desorganizado. Então, elas não conseguem compartilhar esse ambiente. O terapeuta tem algumas opções, né? Ele pode escolher um horário melhor para essa criança vir. Então, no início da intervenção, vou preferir atender no horário do almoço. Isso depende da flexibilidade ali de agenda. Também, uma alternativa, né, quando não pode fazer isso, de escolher horário, é separar ambientes mais protegidos para essa criança. Então, aqui a gente tem uma sala grande, a gente consegue trabalhar mais num canto específico. Então, o terapeuta pode fazer isso. Ainda essa criança não dá conta de compartilhar uma brincadeira com várias crianças, que elas estão gritando, que elas estão brincando, tem muito som. Então, você trabalha num ambiente mais controlado ou numa atividade mais controlada. Por isso que é importante você olhar essa criança de forma muito individualizada. E pensar, né, pegar ali a teoria de S, ver o que você pode, quais são os estímulos necessários e o que essa criança pode te dar de resposta adaptativa. É um desafio, às vezes você fica tão ansioso de trazer produtos, né, de final de sessão. Essa criança, ela foi lá e completou um circuito. Ela foi lá e completou uma tarefa de 2 etapas. E às vezes essa criança não está pronta. Às vezes o nível de resposta adaptativa que você deve esperar é conseguir permanecer no mesmo equipamento. Então, reflitam sobre isso. Se o desafio que você está dando para essa criança, ela é capaz de te trazer a resposta. E não param por aí, né? As questões de desafio. O que mais que a gente acha desafiador aqui? O apego aos rituais. Às vezes a gente pisca, essa criança criou um ritual. Eu tenho algumas crianças assim, ela chega, ela tem que entrar e ir no pula-pula. Ela fica 1 minuto no pula-pula, mas ela precisa cumprir esse ritual. Ou então a criança chega, ela vai lá e ela tem que ler o nome das terapeutas que está na porta. Também é outro ponto que a gente precisa refletir. Será que eu preciso acabar com esse ritual, fazer com que ela seja assim a criança que cumpra, que eu consiga todas as respostas de flexibilidade? Às vezes não. Às vezes essa criança, para entrar na sua sessão, ela precisa fazer isso, né? Ela precisa dar conta. É que nem quando você chega todo dia para trabalhar e você precisa tomar o seu café. Isso te ajuda a se organizar, te ajuda a se preparar para o dia que vai vir. O que você tem que refletir sempre, se é a hora de interromper um ritual ou não, é o impacto que isso causa na sua intervenção. A minha criança, ela chega e ela não sai do pula-pula. Ela tem que ficar 15 minutos no pula-pula, ou então ela não aceita nenhum tipo de quebra
ali de modificação. Isso é algo que precisa ser trabalhado. Agora a criança chega e ela precisa ir lá, dar 2 pulos no pula-pula e depois ela participa de forma extremamente boa na sua sessão. É importante a gente se questionar sobre o porquê, né? Às vezes a gente quer estar tanto no controle da situação que a gente nem permite que a criança desenvolva aquilo que ajuda a se regular, se ajuda a se organizar. E nesse ponto a gente entra também na questão da inflexibilidade cognitiva, que com certeza é um grande desafio. Então, um dos preceitos que a gente tem dentro da sessão de IS, né, é modificar o ambiente. Existem crianças que se desorganizam demais, ou então não aceita, por exemplo, que eu coloque um objeto amarelo dentro de uma caixa verde. Então, ou então, não. Para ir o pneu, né, o cavalo só pode ir como cavalo. Eu não posso ser um outro animal, um cachorro, né? Eu não posso brincar. Toda vez que eu vou na tirolesa, eu tenho que fazer a brincadeira do jacaré. Essas inflexibilidades cognitivas tendem a ser muito desafiadoras, porque chega um ponto que às vezes é difícil você acrescentar desafios. Então, o seu trabalho também é esse equilíbrio, né, de até onde eu posso ir, até onde eu posso ceder e como acrescentar questões de uma forma mais suave. Eu tenho um exemplo muito interessante, assim, né? Eu tenho uma criança que toda vez que ela vai na tirolesa, ela tem que falar que é a brincadeira do jacaré e eu entendo que eu coloquei isso, né, porque eu tentei motivá-la, entrei numa brincadeira e toda vez, assim, deu certo, foi legal, toda vez ela... Então, agora o que a gente está trabalhando? A gente está trabalhando de que agora não é um jacaré, é um tubarão. Agora é o jacaré de novo, é o jacaré, é o tubarão. Sabe, essas coisas que vão aos poucos. Mas não adianta você falar assim, ó, a partir de agora não tem mais desse jeito. É experiência, tá? Algumas coisas também não podem ser negociadas, por exemplo, a criança quer chegar toda vez e ela precisa estar carregando tantos animais e não sei lá o que, chega com uma caixa de animais ali. Isso a gente precisa ajudar a quebrar, tá? E também um grande desafio, e esse muitas vezes aplicado à avaliação, é a dificuldade em responder aos testes padronizados. Então, às vezes a criança tem idade, mas ela não consegue te responder o teste padronizado. E daí? Você vai ficar sem informação? Não, né? Você vai ter que fazer mão de todo o seu conhecimento que você tem sobre a integração sensorial, desenvolvimento infantil e fazer a avaliação não estruturada. Mas assim, a avaliação não estruturada, esse nome é até ingrato, né? Porque ela existe sim uma estrutura, ela simplesmente é não padronizada, mas ela é extremamente mais desafiadora, porque você nem tem ali, pontuou tantas vezes é tal coisa, pontuou tantos é tal coisa. Não, isso demanda de um raciocínio clínico muito robusto. E também você vai ter que ir dividindo ali se é uma questão do quadro, se é uma questão de planejamento motor, se é uma questão de ideação. E algumas vezes, gente, vão ficar algumas lacunas. E você vai ter que explicar para o pai e para a mãe que você vai precisar observar mais. Um exemplo é da criança que tem uma questão com hiperresposta, né? Você tem certeza que aquela criança já não tem mais uma hiperresposta, só que ela continua tendo padrão de comportamento, de fuga e tudo mais. Aí você vai, claro, utilizar, né, a avaliação sem ela estar vendo e tudo mais. Por quê? Porque tem crianças que antecipam aquilo por conta das experiências prévias, criam um padrão, uma rigidez tão grave e que não permite que ela engaje. Então, tudo isso dentro da sua avaliação e da sua intervenção você deve considerar. Próximo ponto que a gente precisa pensar, né? Que na verdade o atendimento em sua essência ele não muda muito, né? Você vai continuar utilizando
da base da integração sensorial, então eu sei que para trabalhar a modulação, né, uma hiperresposta, eu preciso utilizar de estímulos inibitórios. Tá, então eu vou utilizar dos estímulos inibitórios. Se eu preciso trabalhar em questão de praxis, eu preciso trabalhar muito com habilidades discriminativas e eu preciso me inserir. Só que dois pontos importantíssimos mudam. Muitas vezes a gente não vai conseguir seguir a liderança da criança. Isso foi um ponto que eu trouxe no início, né? Porque muitas crianças estão com interesses restritos e se você for seguir a liderança da criança, você vai deixar ela deitada em cima da almofada, ou ela vai ficar dentro da piscina de bolinhas a sessão toda, ou então ela vai ficar correndo, né? Ou indo somente no cavalo, enfim. Acho que todo mundo já passou por aí alguma questão. E isso, gente, pode estar muito relacionado também a propósito, né? A parte da ideação. E propósito a gente ensina. A gente precisa ensinar essa criança qual que é a função dos objetos. É o seu trabalho, você é o terapeuta da sessão, né? Você não é a pessoa que simplesmente abre a porta e fala, vai lá e faz, tá? Então desconfie quando o terapeuta fala muito assim, a criança está buscando e eu deixei. As preferências sensoriais da criança são importantes, você deve considerar, mas não é abrir a porta do parque e deixar ela fazer o que quiser. A sessão de integração sensorial, ela exige um equilíbrio entre a estrutura e o brincar livre, tá? Mas é o terapeuta ocupacional que vai amarrar esses dois lados. Então, você precisa, de novo, né? Eu falo você precisa, mas você necessita entender qual que é o seu momento de entrar, qual que é o seu momento de sair e seguir a liderança não é bem isso, você tem que ser um parceiro. E um parceiro, ele ajuda a criança a conduzir a sessão, tá? E outro desafio, né, e outra peculiaridade que a gente vai ter é o uso de estratégias de outras abordagens. Sim, gente, a gente vai ter que utilizar outras abordagens, pegar o conhecimento de outras áreas, porque muitas vezes apenas o conhecimento da integração sensorial não vai bastar para a intervenção. Na semana passada, a gente conversou com a Amanda Gans sobre o uso de estruturas visuais e da comunicação alternativa. Então, o uso de pictogramas durante a sua sessão. Isso vai te ajudar muito para as crianças que têm uma necessidade, que é a sua maioria, de compreender que existe uma rotina, que existe uma parte, que existe uma organização. E aqui, né, a gente já falou sobre isso semana passada. Então, as cartinhas de antes e depois, olha isso, é esperar, Élida. Ou a gente pode trabalhar, esperar, rede. Opa, ficou torto. Enfim, isso é super legal. Outro ponto que a gente pode e deve utilizar são os quadros de rotinas. Então, aquela criança que é desafiadora no sentido de ir embora, de flexibilizar, de entender que é minha vez, sua vez, você pode e deve utilizar isso, né? Outro ponto é economia de fichas. Aí vocês devem estar falando assim, Élida, mas minha sessão vai virar uma sessão extremamente comportamental. Não. Eu preciso sim utilizar as estratégias, o conhecimento das outras áreas e é um trabalho em parceria. É diferente, né? De você pegar e tentar fazer assim, não, então agora eu vou usar as duas ao mesmo tempo e pensando nos mesmos objetivos. Não, a gente está falando de estratégias, tá? Outro ponto que a gente pode pensar também, né, é na questão de entender, de usar timers, por exemplo, de usar minha vez, sua vez, isso ajuda demais, demais. Chegou aqui, na liderança da criança utilizo 3 zonas, zona de conforto, zona de desregulação, exato. E quando vocês perguntam pra gente, né,
Como que a gente faz com aquela criança que chega no parque, sai correndo, não quer dar função a nada, que é muito difícil, que isso chega todo dia pra gente de pergunta. Gente, é desafiador para todo mundo, é desafiador. E muitas crianças, elas vão ter essa dificuldade de estabelecer a função nos brinquedos, do recurso. E é o seu trabalho ensinar, conduzir essa criança para a resposta adaptativa. Ela que vai gerar a resposta adaptativa, mas você precisa conduzi-la. Então, não tem como imaginar que a criança vai chegar no parque e vai entender a função de todos os equipamentos, que ela vai falar assim, olha, eu quero ir nesse pneu, ele pode ser um cavalo, vamos brincar de corrida de cavalo? Às vezes essa criança não está pronta para isso, tanto por uma questão de idade quanto por uma questão do próprio quadro. Então, é o seu trabalho ensiná-la a propósito. E nesse sentido, o terapeuta tem que verbalizar isso. Nossa, olha só, agora a gente vai brincar de pular na bola e ajudá-la a criar esse banco de dados de função. É diferente de eu pegar uma criança e colocar na bola e falar assim, pronto, pulou. Olha, ela pulou. Não, gente, o envolvimento no brincar é de fundamental importância e isso vai ajudando a criar conceitos. E depois vai ter o ponto, né, do terapeuta calar. Então, quando a gente trabalha muito com a ideação, com o planejamento motor, você também tem que saber a hora de você, esperar a resposta da criança. Por isso que não é fácil. Por isso que a sala de S, às vezes as pessoas falam assim, é um parquinho, que legal. Gente, é muito difícil você atender num ambiente desse. É muito difícil, porque você vai precisar saber exatamente quando é o seu espaço, quando é o espaço da criança e qual realmente é a necessidade dela. Porque um mesmo equipamento pode desorganizar demais a criança. Um mesmo estímulo que pode ser regulatório pode desorganizar. É só a gente pensar no vestibular. O estímulo vestibular, quando conduzido de uma forma inadequada, ele pode causar uma desorganização que você vai ficar o dia inteiro com essa criança sem conseguir trazer respostas, tá? Meu filho é autista, tem hiperfoco em letras e todas as vezes que ele brinca com letras ele fica agressivo, muda totalmente o comportamento. Você vai precisar, se é ideal ou não, entender e conversar com a equipe o porquê que ele fica. Será que é somente a letra ou é porque existem variações ali que o deixam desorganizado? É muito difícil te falar daqui, sabe? Eu, por exemplo, né, se a criança me traz respostas que eu espero, eu utilizo o hiperfoco. Se me desorganiza, eu tento suprimir. Mas eu tenho que entender qual que é o momento, para qual criança que eu vou estar fazendo isso. Também perguntam muito pra gente quais são os padrões mais comuns aqui, né, de disfunção. E assim, uma análise rápida aqui que a gente tem, o padrão de disfunção mais frequente é a somatodispraxia, tá? E o padrão menos frequente é a insegurança gravitacional. Quando a gente vê a literatura, a gente vê que também a insegurança gravitacional é descrita como padrão raro. O que às vezes acontece, né, é que pode se confundir a insegurança gravitacional com um pobre controle postural, porque alguns comportamentos são semelhantes. Por isso que também, de novo, o terapeuta ocupacional vai ter que entender as nuances disso para fazer o tratamento de forma mais assertiva, porque o tratamento da insegurança gravitacional, ele tem algumas diferenças importantes em relação ao tratamento do pobre controle postural, certo? Chegaram pra gente como perguntas, se a integração sensorial funciona com jovens e adultos. Cada vez mais tem-se estudo em relação a isso. O que a gente tem aqui que pensar é que se o ambiente é realmente adequado para eles, né? Por exemplo, aqui a gente não atende crianças mais velhas. Por quê? Porque os desafios não vão ser desafios na medida certa. Pode ser um ambiente, dependendo da percepção da criança, um ambiente até mesmo que a deixe desconfortável, porque vão ter crianças muito menores, às vezes fazendo coisas que essa criança não está dando conta, principalmente quando a gente pensa em motor.
pode ser um ambiente que irrita. Então, isso é algo que precisa refletir, tá? Outra pergunta que chegou, que foi em relação ao correr de um lado ao outro, que foi o que a gente falou sobre isso. E o resto das perguntas também eu já respondi através da live, tá? Primeira vez que você tá aqui, Franciele, toda quinta-feira, 8h15, tá? A gente tem uma live que é uma mini aula. Espero que vocês gostem, né, de modo geral. Às vezes modifica, mas muito raro quando a gente tem algum convidado e a gente não consegue casar os horários. Então, na semana passada mesmo, a gente teve uma live com a Amanda Gus sobre comunicação alternativa e aumentativa. Gente, foi muito boa. Ela trouxe um monte de estratégia, um monte de aplicativos que podem ser utilizados e explicou sobre o uso da comunicação alternativa, e eu falei sobre o uso da comunicação alternativa na sessão de IES. Tem alguma dúvida? Porque o nosso tempo encerrou, porque é meia horinha ali de conversa, mas eu consigo ainda responder para vocês caso chegue alguma questão aqui. Opa, deixa eu voltar aqui se eu perdi alguma coisa. Não. Hoje é terça. Na quinta não, tá? Foi só na semana passada. Que bom, Daniele, que você tá gostando. Gente, vou até fazer um desabafo aqui com vocês. Eu já fiz tantas lives, né, de vários temas, que às vezes tá difícil pensar em temas. Então, quem tiver sugestão, por favor, mande. Porque isso me ajuda a criar o tema, a pesquisar, porque como vocês veem, existe uma preparação de material antes, então me ajuda a organizar e fazer tudo. Então a gente já falou sobre somatodispraxia, sobre o uso de adaptadores, sobre o desfraude, mas se vocês tiverem algum outro tema que vocês querem assistir de volta, querem ver uma nova perspectiva, mandem pra gente, porque ajuda bastante, tá bom? Obrigada, Bárbara, pelo carinho. Como primeira vez aqui, ai, que bom, então, que você vai adicionar um alarme para avisar. Fica salva, sim, provavelmente era hipersensibilidade e autismo, a gente pode... Tem uma live sobre modulação, tá? Mas a gente pode falar um pouquinho depois sobre... E tem uma live sobre defensividade tátil também. Vão ali nos vídeos que tem vários, mas eu posso usar de novo. Mesmo com certificação... Ai, que bom que vocês gostam da nossa página, gente. Na quinta-feira, não esqueçam, a gente vai ter uma aula especial da Valesca sobre 5 pontos para você não falhar na intervenção das dispraxias. Essa aula, ela não vai ser aqui pelo Instagram, vocês têm que fazer a inscrição. Então, vocês têm que fazer a inscrição no link da bio e no dia, gente, a gente vai estar sorteando R$1.000 em créditos para vocês usarem em um dos nossos cursos. Até que idade? Aqui a gente está atendendo até 6 anos, mais ou menos, tá? Pegando pacientes novos. Esses pacientes ficam mais velhos com a gente, mas para iniciar a intervenção a gente limita para essa faixa de 6 anos de idade, quando são questões de disfunção de integração sensorial. Quando são questões específicas de motricidade fina, a gente pode até aumentar um pouquinho. TO pode ajudar crianças típicas com desorganização corporal. Isso é muito relacionado à praxis, tá? A gente tá com bastante post sobre praxis. Mas eu posso anotar essa dica também. Tem que se inscrever, tá, Franciele? Pessoal, então eu vou encerrar a nossa live de hoje. Eu fico muito feliz quando vocês gostam do tema e participam e mandem pra gente no direct. Eu já vou anotar aqui algumas questões que vocês sugeriram e na próxima semana a gente se vê de volta, tá bom? Beijo, pessoal. Ótima terça pra vocês.